Essa aula aqui vai ser sobre objetos de poder. Isso pode variar muito dependendo do personagem que você está desenhando, mas eu coloquei uns exemplos aqui na tela para eu ir fazendo e exemplificando e explicando o meu pensamento para fazer esses objetos, que eu julguei ser objetos bem comuns na maioria dos personagens de RPG. Mas vamos lá. Eu tenho basicamente 3 pensamentos na hora de fazer esse tipo de coisa. Vamos começar pelo storytelling. O storytelling é um termo abrangente para meio que explicar uma história ou demonstrar que existe uma história de uma forma visual. E, bom, existem várias formas de você contar uma história usando características visuais, uma arte. Então aqui a gente vai explorar o storytelling nos objetos, que é um pouco mais específico. Então, só para recapitular um pouco o meu processo inteiro, eu tenho o storytelling em mente, eu tenho os designs na minha cabeça, eu tenho a composição e a proporção na minha cabeça, eu faço o sketch do personagem, tal, o corpo inteiro dele, e depois eu começo a vestir o personagem, colocar os objetos, os anéis, as espadas, o livro, a poção, a armadura, eu pondo tudo, cicatriz, tatuagem. Essa parte de vestir o personagem, de colocar os detalhes de dentro, você consegue aprofundar um pouco mais o seu olhar para os objetos de poder que ele possui. E às vezes, dependendo de quão importante é esse objeto, você pode tentar pensar numa pose ao redor desse objeto. Você pode fazer isso daqui, a pose influenciada pelo objeto, o que seria o oposto do que eu fiz aqui de exemplo. Eu fiz primeiro um personagem e depois eu falei que eu visto ele, que eu coloco as roupas e a mochila e não sei o que, e tudo mais, os colares e tal. Mas aqui no caso, dá pra você fazer o oposto, que é você saber de antemão, baseado no storytelling do personagem, que ele tem, por exemplo, uma espada flamejante. Aí você vai fazer uma pose que colabora o storytelling dessa espada. Ela pode ser uma espada flamejante que seja uma coisa divina, um presente dos céus e tudo mais. Então, ó, eu posso fazer o cara levantando a espada pro alto e gritando. Sei lá, depois eu faço uma cara dele gritando aqui, pose dinâmica e tal. Fiz aqui uma pose rapidão, relacionada nessa espada fictícia que eu acabei de inventar, que esse personagem está usando, uma espada de fogo, que é um presente divino, que é uma coisa que só o escolhido consegue usar, sabe, esse tipo de coisa. Então eu fiz uma pose tentando passar essa impressão, uma coisa mais elevada, algo mais quente, sabe? Tentei fazer uma pose mais dinâmica aqui. Não ficou tão bom, mas é um rascunho, né? Só pra você tentar entender mais ou menos o pensamento. Mas agora, imagina que essa espada, na verdade, não é um presente divino. É, na verdade, uma maldição. Ou então uma espada que tem um demônio preso nela. Então eu posso pensar em algo diferente. Eu posso pensar em algo que seria tipo um arrasto pro personagem. Ou então uma maldição pra ele. Então eu posso fazer ele numa pose um pouco mais torta e a espada, visualmente falando, numa porção inferior da imagem. Aí ia causar uma iluminação legal no personagem, vindo aqui de baixo. Pode ficar meio assustador, assim, meio misterioso e tal. Então aqui eu já até pensei na luz como storytelling. Então o storytelling é muito amplo. Você pode pensar de várias maneiras e testar várias coisas. Então olha só, aqui já mudou a vibe do personagem. Então essa é uma das formas que você pode pensar na sua abordagem. Se você já sabe que vai fazer um personagem, um objeto importante, e você pode escolher o quão importante vai ser visualmente para você a apresentação desse objeto. Aqui eu exagerei de propósito, né? Eu fiz uma espada flamejante, que é um negócio muito na tua cara, né? Uma coisa pegando fogo que o cara tá segurando. E ela também vai ser a principal fonte de iluminação. Enfim, uma coisa muito focada, foco extremo no objeto de poder. Mas dependendo do objeto, talvez seja muito mais difícil você fazer esse tipo de design tão evidente de que tem um objeto poderoso sendo utilizado aqui. Por exemplo, um anel, que é muito pequeno comparado com o resto do personagem. Você pode tentar fazer um storytelling usando luz e sombra, por exemplo, ou então contraste com valores. Aí o que você pode fazer para conseguir colocar um pouco mais de foco num anel, que é um objeto muito pequeno, você pode fazer mais escuro a porção onde o anel vai estar. Ou então você pode colocar, se o personagem não tiver uma pele escura, você pode colocar o anel numa parte sombria do personagem, que seja com sombra, e você coloca o anel bem mais claro para ficar bem mais evidente. Então você cria um contraste extra. Aí depois você pode pensar em alguma aura, em alguma coisa que saia do anel, que talvez consiga desenvolver ainda mais a ideia de que o anel é poderoso. Então, novamente, esse lance do contraste aqui, esses efeitos, essa é uma de milhares de possibilidades que você pode pensar para conseguir fazer um destaque num objeto de poder. Você pode fazer uma pose baseada no anel, igual eu fiz com a espada. Você pode fazer um anel bem maior, você pode
dar um zoom no personagem, em vez de fazer ele de corpo inteiro, você pode fazer busto, e aí você pode fazer a mão do personagem no peito ou algo do tipo. Aí você faz um anel no dedo dele aqui, entende? Então você pode até mesmo mudar o tipo de enquadramento do seu personagem, dependendo de como vai ser o foco dele. Bom, aqui é o seguinte, na demo do curso, no personagem que eu estou fazendo aqui para esse curso, você já vai ver que ele tem alguns equipamentos, alguns itens no corpo dele, que não são objetos de poder necessariamente, que não tem nenhuma função tão elevada, visualmente falando. Eles estão ali só por uma questão de deixar o design um pouco melhor, de deixar mais acreditável, de deixar mais interessante de olhar. Então eu não levei eles em conta para fazer a pose, necessariamente. O objeto de poder do meu personagem aqui é outra coisa. É a mão dele flutuando a adaga, mas o que eu quis dizer com isso é que existem objetos nele que não necessariamente eu levei em consideração para fazer a pose. Aqui nessa demonstração eu vou fazer o oposto, que eu acho mais legal exagerar para você ver as possibilidades no storytelling, no design e nas composições. E exagerar no sentido de fazer uma pose já pensando no objeto de poder e usando o objeto para mudar. Então seria o segundo exemplo dos sketches que eu tinha feito. Então aqui eu vou começar pelo anel, que eu tenho uma ideia já. A minha ideia aqui é fazer uma pose de um caçador olhando para o chão, tentando rastrear algo na floresta ou no chão de algum lugar. E a minha ideia aqui é fazer um anel que emane um tipo de poder, que ele consiga ver o rastro e ter uns efeitos no chão assim. Então vou deixar assim mesmo. Aí eu vou fazer aqui, que nem eu fiz no exemplo anterior, um contraste maior aqui da mão. Deixar o personagem inteiro mais escuro para eu conseguir ter um contraste melhor. Aí eu faço aqui o anel ser um pouco mais evidente. Talvez nesse exemplo aqui já seja o suficiente. Colocar as pegadas aqui, meio que saindo da mão. Eu posso fazer uma fonte de luz por baixo dos dedos, tipo que saindo da palma da mão dele assim. Aí vai gradualmente descobrindo as pegadas e tal. Foi a ideia que eu pensei para um poder que vem do anel e que seja mais diferente também. Agora vamos para o próximo tópico, porque eu fiz aqui baseado no storytelling, mas eu não expliquei direito ainda esses dois outros detalhes aqui. Vou tentar ver se nesse exemplo aqui, que é mais difícil, por causa que o objeto é bem pequeno, eu consiga explicar de alguma forma como melhorar isso aqui desses dois pontos de vista. Que é o seguinte, o design é basicamente o formato do objeto em si. Então aqui é bem... vai ser impossível eu mudar o formato dele por causa da distância e tal. Mas a composição dá para eu brincar com alguma coisa. E a composição e a proporção basicamente tem a ver com a quantidade de área que você delimita para cada coisa. E isso tem a ver com o foco do personagem. Então, vamos supor que você tenha R$ 100 para gastar aqui na composição. Você tem que dividir de um jeito estratégico onde você vai gastar mais dinheiro. Logo de cara, eu diria que você gastaria mais na porção superior e no objeto de poder. De resto, você bota o que sobrou. Entende? Isso se traduz dessa forma, ó. Isso daqui seria a composição e a proporção do meu personagem. Ó, esse é o meu personagem colocado. E aqui você consegue ver o tamanho das coisas. Ó, eu diria que essas são as principais porções da arte, em questão de tamanho, comparado com as outras. Para mim tá ok, mas talvez eu poderia diminuir ainda mais a área dessa perna e tentar fazer algo para exagerar ainda mais a porção da mão e do braço. Talvez eu poderia mudar a perspectiva de um jeito que a mão ficaria muito maior. Se eu fizesse a mão do personagem aqui assim, ó, aí a mão dele um pouco maior aqui em perspectiva, sabe? E a luz embaixo da mão dele aqui. Dessa forma eu ia ter muito mais área da mão do personagem, focando muito mais no chão e nessa perspectiva. Essas coisas são bem difíceis de você conseguir pensar tudo ao mesmo tempo e escolher a mais legal, porque todas podem ser bem legal, todas podem agregar em alguma coisa. Ó, então vamos supor que tem um chão aqui, perspectiva toda zoada também, né? Mas eu acho que você pegou a ideia. Aqui é como se a câmera estivesse no chão, aí as pegadas bem grandes aqui também. Então essa é uma forma que eu pensei para aumentar a área da mão, olha só. E a cabeça aqui menor, aí o corpo ia ficar aqui menor e tal. Poderia fazer um lance de contraste para não contrastar tanto aqui nessa região. E aí eu ia ter um resultado legal também. Um foco mais no anel e tudo mais. Mas é o seguinte, o anel é bem difícil. É um objeto de poder bem difícil. É meio limitado o que tem no imaginário das pessoas, geralmente, né? Sobre anel e tudo mais. Coisas pequenas desse tipo. Colar, enfim. Essas coisas bem pequenas. Geralmente, se você quer focar mesmo nelas, você dá um zoom maior. Você, tipo assim, poder deixar a composição dessa forma. Ó. Ignorar um pouco essa perna. Dar um pouco mais de zoom.
Mas enfim, vamos para o próximo exemplo. Expliquei já aqui esses dois nesse contexto. Vou tentar fazer o mesmo com a espada agora. Bom, a espada, então eu vou copiar a pose que eu fiz anteriormente, do cara segurando uma espada de fogo. Então essa foi a pose que eu consegui fazer, tentando fazer igual aquele outro exemplo lá, né, da espada mais para baixo, que eu consigo fazer iluminação e toda aquela parada que eu expliquei já. Os shapes, né? Eu fiz desse jeito a espada, com as labaredas subindo aqui na ponta, com esse lance todo mais fluido e tal, mas eu poderia pensar, por exemplo, que ela é uma espada mais decisiva, mais tipo como se fosse um sabre de luz, sabe, que corta qualquer coisa. Então eu poderia fazer um feixe de luz aqui, de fogo mais sólido, mais no formato de espada mesmo. Um negócio assim, e deixar bem brilhante. Já vai passar uma outra vibe, comparada com aquela outra que eu tinha feito. Passou uma outra ideia do que essa espada vai fazer, entende? Outra coisa que você pode fazer quando se trata de espadas, bom, o detalhe é que espada e objetos assim maiores, você tem muito mais possibilidade de design, é muito mais legal você trabalhar com uma espada do que um anel, por exemplo. Porque um anel de novo, ele é pequeno, ele não tem tantas possibilidades assim, só por causa do tamanho e geralmente por causa de como você deixa a composição da arte, né? O tamanho o enquadro das coisas. Mas a espada, cara, tem muitos designs de espada. Muitos, muitos, muitos. Se fosse uma lâmina mesmo, você poderia colocar marcações aqui na lâmina. Você poderia pensar em formatos diferentes para a lâmina. Podia colocar uma coisa mais cimitarra, mais assimétrica, sabe? Mas descendo para a empunhadura da espada, aqui você pode viajar infinitamente mesmo. Aqui você pode fazer uma empunhadura que é um osso de algum bicho. Você pode colocar uma guarda maior, assim, uma coisa mais agressiva. Olha só, como se fosse de dois chifres de um demônio no pomo, que é essa parte aqui da espada que serve para geralmente para balancear o peso da espada, né? No pomo eu posso pôr aqui dois olhinhos, uma caveira. Entendeu? Você pode pensar em designs e shapes diferentes. Agora, na questão da composição, vamos analisar aqui. Ó, temos esse braço aqui, essa porção mais ou menos aqui da espada. O braço aqui, o corpo aqui no meio, a cabeça aqui. Tá mais equilibrado. Se essa espada não fosse tão brilhante, fosse uma coisa mais normal, ela ia se destacar muito menos como um objeto de poder. Depende muito do seu personagem, né? Porque eu já fiz algumas artes para clientes que o personagem tinha um objeto de poder, mas ele não era visualmente poderoso, ele era importante pro personagem. Ele era, por exemplo, uma relíquia que ele pegou de um cara muito poderoso e tal, mas não é tão fantasy assim. Então é difícil de você conseguir focar tanto num objeto desse tipo, quando o design dele em si, quando ele intrinsecamente não é um objeto de poder que você vê e já sabe que ele é poderoso. Aqui nesse caso não, é perfeito, é uma espada de fogo, é um negócio, é uma coisa que tá na tua cara, gritando. Ainda mais porque aqui nesse exemplo, a luz toda praticamente vai ser com base nele, a cor e tudo mais. Vou fazer uma luz aqui vinda de baixo. Todos os objetos de poder que são luminosos, brilhantes, que tem magia, que tem poder, eles sempre vão dar uma estacada muito mais fácil do que os outros objetos, que não tem brilho. Porque brilho é uma coisa que destaca muita coisa, muito rápido. E também é muito mais fácil de você trabalhar. O segredo aqui, quando você vai pintar alguma coisa que tenha brilho, é você ter certeza de que todas as outras coisas brilhantes da cena não sejam mais brilhantes do que o objeto principal. Então eu fiz aqui rapidão uma luz e sombra, só para você ver mais ou menos como ficaria evidente que esse objeto é poderoso. Só pela luz já fica evidente. Aí eu deixei esse design aqui para imitar um chifre de um demônio. Talvez aqui eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz no personagem aqui do curso, para tentar induzir a ideia de que ele está sendo manipulado por alguma coisa, ou que ele está fora de si. Poderia fazer esse cara com uma feição de doido, com os olhos brilhantes assim. No objeto de poder em si, olha só como não tem erro. Coisa brilhante, cara, é sensacional. É muito fácil. Então, já vou riscar isso aqui. O livro, ele também é um pouco mais fácil, porque ele tem muita versatilidade, já que, por exemplo, você pode pensar num livro fechado, num livro aberto, num livro que tem cadeados, correntes presas no corpo do personagem, ou um livro mais diferentão, mas eu acho que o personagem vai ser necessariamente um mago, porque eu acho que combina. Vou fazer uma maga agora, tirando o poder de um livro. Vai ser tipo um lance assim, vai ter um livro aqui, aí vai ter o poder saindo assim, e eu vou fazer tipo uma mão aqui, meio que puxando o poder.
E bom, eu já comecei aqui, né? Eu comecei pelo livro dessa vez. Eu vou tentar fazer um enfoque muito mais nele do que na pose em si. Tentar mudar o meu approach dessa vez. Então eu vou começar pelo livro, pelo objeto já. Vou fazer um livraço gigante aqui. Vou fazer agora, na verdade, esses trecos aqui como se fossem tipo um rascunho de palavras brilhantes, que é de onde vai sair essa magia. Não gostei tanto desse braço aqui, quero algo mais pontudo. Eu vou iluminar a mão dela por dentro, para demonstrar que ela está captando o poder do livro. E vou fazer uma pose aqui nas pernas mais centrada dessa vez. Bom, acho que já está legal o suficiente aqui. Só vou ajustar um pouco a pose dela. Ó, imaginei isso daqui, para demonstrar o livro. E, bom, eu fiz ele brilhante para conseguir um contraste legal e demonstrar ainda mais de que é um objeto poderoso. Da mesma forma que eu usei na espada de fogo, né, o contraste com luz e sombra. Então aqui eu vou colocar as sombras locais, mais ou menos. Tentando já imaginar onde seriam as influências da sombra aqui do poder do livro. A parte inferior dela aqui, vou deixar totalmente escura. Com a borracha eu vou suavizando, vou mexendo onde precisa e tudo mais. Agora, vamos começar a colocar as luzes. Eu vou colocar o modo overlay só para eu não estragar muito o que eu fiz aqui na line art do personagem. Tentando sempre ter a direção da luz na mente, como que eu acho que vai influenciar uma coisa sobre a outra, o que está mais próximo da luz, o que refletiria mais luz e tudo mais. Agora em outra layer, para não estragar também, eu vou pegar aqui o normal mesmo e vou fazer um poder aqui sendo puxado dessas palavras. Similar ao efeito do raio que eu fiz na outra demonstração sobre efeitos, só que eu vou fazer essas partículas aqui, eu vou fazer um pouco mais forte nos arcos e onde está encostando também. Agora sim. Olha só como ficou legal. Então, tá aí um exemplo do livro da maga pegando um poder dos conhecimentos obscuros desse tomo gigantesco. Agora uma outra ideia. Vamos supor que esse livro seja algo amaldiçoado, feito de pele humana, por exemplo, um Necronomicon, um livro dos mortos ou algo do tipo, sabe? Que aí você ia poder fazer ossos, você ia poder fazer, sei lá, coisas mais grotescas. Nessa outra layer aqui eu estou fazendo um quadrado gigante que vai ficar aqui, que vai ser um livro dos mortos. Uma cara e um rosto bizarro feito de pele. Só de você fazer isso, você já cria um contraste e você já traz a atenção de quem está vendo para cá. Isso tem muito a ver com a composição e a proporção das coisas. E o design e os shapes das coisas. Então, tipo assim, se esse personagem fosse cheio de armadura quadrada, um livrão quadrado assim não ia fazer tanta diferença no design. Mas como aqui ela não tem muita roupa, né? E ele tem só as curvas do corpo, fica bem evidente essa quebra de padrão. Então o segredo é esse, é uma quebra de padrão que você pode usar a seu favor para demonstrar, no caso, um objeto de poder. Então aqui eu posso fazer um livrão assim, que ele já vai contrastar muito com o que já está aqui, entende? Talvez você pode fazer um olho brilhante e desenvolver aqui um design de uma fechadura ou um cadeado preso no livro, ou fazer ele cheio de cordas. Tentei fazer aqui uma outra opção de um livro sem algo brilhante, que seria mais um objeto mesmo que destaca e é destoante de todo o personagem. Então agora eu sei que é difícil de tentar imaginar, mas vamos supor que aqui não tenha mais esse livro e vamos supor que não tenha mais essa mão, que seja outra pose, tipo assim. Esse livro se destaca ainda mais. Eu posso tentar gastar menos o meu dinheiro imaginário em tudo que não for o foco, sabe? Então aqui nesse livrão bizarro eu posso pensar num design diferente, num shape diferente, mais pontudo. Então tá aí, ó, consegui fazer dois exemplos nesse do livro. O livro é uma coisa bem versátil também, como você viu aqui. Dá pra fazer bastante coisa, mas acabou ficando desse jeito. Uma maga tirando o poder do livro. Bom, vou deixar salvo aqui e ir pro próximo. Poção também é algo bem versátil e geralmente... E eu fiz um personagem uma vez que eu coloquei a poção num lugar meio inusitado. Geralmente a poção fica no cinto, fica pendurada em alguma parte do corpo do personagem, geralmente na cintura. Eu fiz uma personagem com uma poção no peito, como se ela fosse presa num colar, de tão importante que ela é. Então eu misturei essas duas ideias. A parte de cima do personagem é sempre mais importante para quem tá vendo. Então colocar um colar aqui, alguma coisa grande perto do rosto, já vai atrair atenção por consequência. Então vamos lá, poção. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma pose inteira baseada na poção também. Ou eu posso fazer uma pose mais neutra, sem pensar no objeto, e colocar a poção aqui
e tentar destacar ela usando esses outros pensamentos aqui de design, de composição e da proporção. Pode ser uma poção grandona, assim, com esse formato diferente aqui. Então é um formato destoante, esse losango. Aí o vidro vai refletir e tudo mais. Eu posso fazer um fluido brilhante aqui dentro. Enfim, eu posso pensar em várias coisas. Só por ter esse formato já destaca bem. Igual o livro que eu fiz a cintura dela, uma coisa meio com ângulos diferentes do resto, que destaca por consequência. Não precisaria nem fazer algo brilhante dentro dela. Talvez vai ficar legal ele mais aqui embaixo, pendurado para uma argola, dessa forma. Aí aqui eu boto o cinto e umas outras coisas. Então seria como se fosse um coadjuvante do personagem. E que só pelo design diferente ele destoa. E já tem um foco muito grande. Então essa seria uma opção. A outra opção é fazer uma pose do zero, totalmente focada no objeto. Igual eu fiz com a espada, igual eu fiz com o anel, com o livro. Então vamos tentar fazer isso aqui agora. Bom, a poção eu acho ela muito versátil na questão do design, da composição e da proporção. Mas na parte do storytelling, de como o personagem usa a poção, eu não vejo tantas possibilidades. Tipo assim, tem posições infinitas para você usar uma espada. Já uma poção é um objeto, mas com um uso muito mais específico. É muito menos versátil nessa questão gestual. Mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vou fazer a personagem jogando o líquido da poção no chão. E do chão vai surgir umas plantas, assim. Como se ela fosse uma herbalista que estuda magia e poções e alquimia. Então é como se fosse uma poção de fertilizante. É uma bruxa do agro. Fica um leve gestual aqui do braço que está jogando a parada no chão. Então aqui nota como eu, na questão da pose, né? Como eu sigo algumas linhas, ó. Esse braço aqui está mais elevado. Faz todo o tronco ficar meio torto desse jeito. Inclusive a linha dos peitos. Então vai ser um negócio tipo assim. Aí quando chega aqui embaixo já estabiliza por causa das pernas. Vou fazer segurando com a mão inteira desse jeito, ó. Porque aí eu tenho uma chance melhor de fazer um design legal pro frasco. Ó, agora sim, tá mais legal a pose. A poção também está mais evidente por causa do formato. Vou fazer aqui o líquido caindo. E uma coisa mágica acontecendo aonde ele cai. Essas coisas de energia aqui. Tipo como se fosse umas raízes mágicas irrigando o chão aqui. Aí eu vou fazer umas graminhas. E eu vou fazer crescer uma rosa, sei lá, uma planta aqui. Então eu fiz aqui uma botânica com conhecimentos mágicos adubando o quintal de casa. Nesse exemplo aqui da poção, o foco foi desenvolvido com o resultado de uma ação, aqui nesse caso. Então só isso daqui, só de você fazer o resultado de uma ação acontecendo aqui no mundo perto do personagem e tal, só de você fazer isso, você já consegue destacar o objeto de poder. Não precisa ir nem muito longe, nem mudar o design disso daqui. Eu poderia pensar numa coisa mais detalhada, talvez em ramos de folhas aqui de plantas, ó, meio que metalizado, passando ao redor do vidro da poção, que é bem da hora também. Aí depois eu poderia vestir esse personagem com roupas de mago, de botânica, de alquimia e tudo mais. Colocar outras poções aqui diferentes, que aí faz você perguntar o que será que as outras fazem. Aí você pode tentar incutir uma certa intenção pelo design delas. Então essa aqui, que tem as plantinhas em volta do vidro, você já imagina o que seja, mesmo se não tivesse o resultado dela aqui. Aí pode ser que tenha uma outra aqui que é um triângulo escuro, sei lá, com uma lua aqui em cima de tampa. Então vai saber o que isso faz, né? Só pelo design você gera uma curiosidade na pessoa que estiver observando os detalhes da arte, né? Não só a roupa em si e tal, que você pode colocar um monte de coisas penduradas, cristais, uma coisa bem pra frentex, assim, sabe? Bem taróloga. Bom, mas é isso. Esse aqui foi a demo da poção. E, novamente, em termos de design e shapes, eu sugiro você pensar na função dela. O que ela faz quando você toma ou quando você aplica em algo. Então, esse meu exemplo aqui, eu consegui imaginar uma poção que aduba o solo e faz crescer magicamente plantas.
tá? Na questão de design, você pode tentar fazer um formato legal, você pode fazer, depois que você tiver achado a sua pose, você pode fazer sketches do objeto em si, no canto, pegar referências, estudar materiais, estudar feixes de coisas, estudar como que é uma poção real, estudar, sei lá, pegar referências que tenham a ver com o seu objeto. Você pode até pegar um frasco de perfume como referência, uma coisa bem vintage que é feita totalmente de vidro e que tem uma certa arte envolvida e não é só um quadrado com um cadeado e uma chave, sabe? Uma coisa chata desse jeito. Muitas possibilidades na questão do design e do formato que você vai adotar para a poção. Na questão de composição e proporção, você também pode viajar, você poderia fazer uma poção um pouco maior do que essa. Essa aqui tá bem mini, se for ver, cabe na palma da mão. Poderia fazer um negócio assim, grandão, um tubo de ensaio ou algo do tipo. Ia passar a mesma vibe de poção, só que seria um objeto um pouco maior, né? Um tubo de ensaio químico assim, ó, que tem um tubo grande aqui pra cima, aí o líquido aqui dentro e tal. Bom, mas é isso. Achei legal o resultado que deu aqui. Esse último aqui eu nem trabalhei tanto, mas nem precisou porque o foco tá bem fora do personagem, ó. Tem uma distância e não tem nada atrás disso, comparado com esses, que aqui ia ter o chão atrás disso, né? Aqui nem o chão tem, é só o fundo, né? Esse daqui já tem as pernas, esse daqui já tem o torso. Aqui, por exemplo, eu pensei em jeitos mais de controle tonal para conseguir diferenciar o que é o que. O que é o torso, o que é o poder dessa maga. Aqui, se tivesse algum fundo, alguma coisa, é o mesmo conceito. Tentar separar em tons os planos das coisas, decidir se o personagem vai ser mais claro ou mais escuro na cena, ou se ele vai ser meio termo, também você pode fazer isso. Você pode fazer ela iluminada pelo poder da poção também, o que ajuda ainda mais a fazer uma ênfase no objeto de poder. Então tem muitas possibilidades, tudo se encaixa com tudo, tudo deve andar de mão dada com tudo. Então eu dei só uma escurecida leve aqui no personagem, não precisa de muito. E vai ficar por isso mesmo. Essa foi a demo dos objetos de poder. Lógico que tem vários objetos por aí, vários tipos de espadas, vários anéis, várias poções. Tem os pets também. Eu vou colocar um exemplo aí de artes que eu fiz com pets. Que o conceito seria muito parecido, né? A diferença é que eles não são um objeto, eles são quase um personagem extra. Eles têm uma personalidade, eles têm uma desenvoltura, ou então algum minion, algum esqueleto que acompanha o personagem. Enfim, eles também servem como uma coisa mais de acessório visual. Não necessariamente roubando a cena, mas também com detalhes suficientes para você se interessar por eles. Tem uma nuance. Mas enfim, é isso. Objetos de poder.